Pessoal, eu sou o Fabiano de volta aí, agora com dicas para o trabalho de história da etapa 3. Na etapa 1 e etapa 2 nós falamos da história geral. Agora na etapa 3, nosso assunto exclusivamente será a história do Brasil. O Brasil que é um país da Idade Moderna, que a Idade Moderna começou em 1453, e a história do Brasil, oficialmente, é claro, pelos europeus, a gente já tinha uma história aqui de nativos aqui antes, mas oficialmente para o mundo começa em 1500. Então, em 1500, através do processo das grandes navegações do sul, vieram os portugueses para cá, encontraram o Brasil. Nos primeiros 30 anos eles não vão fazer nenhuma menção de colonizar o Brasil, porque aqui era muito quente, não tinha nada, ninguém da elite portuguesa queria vir para o Brasil. Então fizeram apenas expedições esporádicas, exploradoras aqui no Brasil, nos primeiros 30 anos. A primeira atividade econômica do Brasil então vai ser o pau-brasil, que foi encontrado aqui. O pau-brasil encontrado no litoral brasileiro, então as primeiras cidades brasileiras do Nordeste são cidades litorâneas, né? Salvador, por exemplo, porque a riqueza, o pau-brasil que era usado para fazer móveis, e tinha dentro dele um suco, uma seiva avermelhada que se usava para fazer tintura de tecidos, tinha um preço muito alto no mercado, então a primeira atividade econômica vai ser o pau-brasil, com mão de obra escrava indígena, que no início vai trabalhar por escambo, ou seja, por troca de espelhos, canivete, faca, por coisas banais. Eles trabalhavam porque eles achavam aquilo curioso, então, mas o índio não tem esse princípio de trabalhar para acumular. Com o tempo eles vão começar a se revoltar e não vão querer mais trabalhar de forma escrava para os portugueses. Mas aí dois problemas: começa a escassez do pau-brasil, que só tira, é uma atividade extrativista, né, vegetal, só tira e ele começa a escassear, e começaram outros povos, outros países, França, Holanda, Espanha, querer vir para cá e começar a ameaçar o território português, o território brasileiro. Então, em 1532, se vem para cá a primeira expedição colonizadora para habitar o Brasil. E aí, eles chegam aqui e trazem a segunda forma de economia brasileira, que vai ser a economia açucareira. Plantar cana, porque o solo aqui era fértil, propício para que o clima quente e úmido ajudava a crescer muito cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar e o açúcar tinham um preço muito elevado na Europa. Então a segunda atividade econômica do Brasil vai ser a atividade açucareira. E aí começa, como os escravos, os índios não queriam se escravizar, eles vão começar a escravidão de negros africanos para trabalharem nos engenhos de açúcar como mão de obra escrava, então, os negros africanos. Posteriormente eles encontram ouro no Brasil, mas já no século XVII, e aí vai mudar, a população brasileira vai aumentar, porque daí sim muitos europeus portugueses quiseram vir para cá, porque tinham a expectativa de ficarem ricos, né? Tinha um motivo para vir para cá, e se desloca do litoral, que as primeiras duas atividades econômicas brasileiras eram litorâneas, o pau-brasil e o cana-de-açúcar, e agora a atividade econômica vai ser mais centralizada. Então se desloca as cidades, surgem cidades como Ouro Preto, Minas Gerais, mais no interior do Brasil, porque a economia então se deslocou, o seu eixo econômico, e as cidades também, o povo também vai se deslocar. Aumentou muito a desigualdade social a partir da descoberta de ouro, né? Quem trabalhava muito e pouco ganhava, e quem ganhava mais eram os portugueses, que cobravam muitos impostos acima do ouro que era encontrado. Então começou, por causa disso, as primeiras revoltas no Brasil, a Emboadas, Mascates, a Inconfidência Mineira, são revoltas contra essa exploração muito forte dos portugueses pela retirada de ouro do Brasil. Então começam essas revoltas porque o povo começa a não mais aceitar tanta exploração. Lembro que lá na Revolução Francesa, que a gente falou no outro capítulo, o Napoleão Bonaparte, quando vai invadir Portugal, o rei Dom João VI foge de Portugal, covardemente, vem para o Brasil, isso em 1808, para fugir da invasão francesa lá na Revolução Francesa. Então ele vem para o Brasil em 1808, você tem para o Brasil é bom. Se vocês verem lá nos slogans do Banco do Brasil, o Banco do Brasil foi fundado em 1809, porque o Dom João VI veio para cá e fundou o Banco do Brasil. Ele foi para o Rio de Janeiro, ele fundou o Jardim Botânico, fundou as primeiras escolas de direito, de medicina, ele trouxe áreas de metrópole para o Brasil. O Brasil começou a crescer muito com essa vinda de Dom João VI para cá. Ele fica aqui até 1821, aí, como o mundo todo, pela Revolução Francesa, estava já se tornando independente, o Brasil vai se tornar então independente também meio forçadamente, e até porque internamente eles queriam uma mudança, porque estavam sendo muito explorados pelos portugueses. Então, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil.
Em 1800, mas pouca coisa mudou. Ele continuou sendo um rei e um rei português. O Brasil se tornou independente, mas continua tendo uma monarquia portuguesa. O rei era português. Né? Em 1824 ele faz a primeira Constituição do Brasil. Para você ter uma ideia, ele se adapta lá à monarquia, à república, né? Então ele cria os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas ele cria o quarto poder, o poder moderador, que é o poder que ele mandava. No final de tudo, era o poder moderador que decidia tudo. Então não adiantava ter os outros três poderes. Então pouca coisa mudou, o Brasil se tornou independente, mas a situação do povo e as desigualdades sociais e até um jeito de governar não mudou muito. Então continuaram aí as pressões, né? E Dom Pedro então resolve abdicar. Abdicar é abrir mão. Eu não quero me incomodar mais, vou ser príncipe lá em Portugal, vou viver minha vida bem numa boa lá, não vou ser incomodado, pressionado o tempo todo como rei. Eu não quero mais ser rei. Mas você sabe que na monarquia ela é hereditária, então quem tinha que assumir era o filho dele, que na época tinha apenas 5 anos de idade. O rei brasileiro com 5 anos não teria como isso dar certo. Então se criou um governo regencial, que são os governos provisórios, com 3 pessoas do exército, da elite da época no Brasil, e um político para governar o Brasil provisoriamente. Então, houve regências trinas, não deu certo, porque os grupos não se entenderam, depois tem uma regência una. Esse período regencial vai se estender até mais ou menos 1840, onde então o Dom Pedro II, com 14 para 15 anos, resolve assumir. Claro que ele vai trazer pessoas experientes do seu grupo para ajudá-lo, então novamente assume o rei e não muda nada. E isso intensifica as revoltas no país, cabanagem, balaiada, e a famosa Revolução Farroupilha, que é a nossa aqui no Rio Grande do Sul, que aconteceu de 1835 a 1845. Historicamente diz que era pela luta contra a escravidão. Os lanceiros negros, né, que eram escravos, lutavam contra a escravidão, realmente eles lutaram e foram que fizeram a frente, muitos morreram, mas o principal motivo mesmo da Revolução Farroupilha é que os estancieiros aqui, como aqui não foi encontrado ouro, no Rio Grande do Sul se fazia pecuária e principalmente a criação de charque e couro. E o charque platino do Uruguai, da Argentina, entrava aqui também por um preço mais baixo e estava trazendo prejuízo para os estancieiros gaúchos. Então o principal motivo é que eles querem menos impostos, eles querem e proibição do charque estrangeiro entrar aqui para que eles ganhassem mais lucros. Era a questão econômica dos estancieiros. Termina em 1845 essa Revolução Farroupilha, fazendo um acordo, né? Os gaúchos fazem um acordo com o exército imperial e eles não têm punição. E quem era general ou sargento, a patente que tinha no exército aqui republicano gaúcho, ele passou a ter no exército imperial brasileiro. Então foi feito um acordo aí para o fim dessa Revolução Farroupilha. Nesse momento então surge a economia cafeeira. O Brasil traz imigrantes italianos, já porque o escravo estava se tornando muito caro, não era uma vantagem, não podia comprar os produtos, se traz os imigrantes, principalmente italianos e alemães, e eles vêm trabalhar então aqui nas fazendas de café. E aí aos poucos vai se surgindo a ideia de acabar com a escravidão. Vem a lei do ventre livre, vem a lei Eusébio de Queiroz, que era contra o tráfico negreiro, né? Não podia mais buscar escravos, ninguém mais podia comprar escravos trazendo lá da África. Vem a lei do ventre livre, que o filho entre escravos não seria mais escravo. Então, até que dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea é assinada pela Princesa Isabel, acabando com a escravidão no Brasil. Não por questões ideológicas, porque achar que estava errado, mas por questões econômicas. Era mais vantagem pagar um salário baixo e a pessoa comprar e a pessoa se auto-manter do que eu ter que manter toda uma estrutura para os escravos. Então, a escravidão acaba no Brasil em maio de 88, 13 de maio de 88. E um ano depois, finalmente então, o Brasil em 15 de novembro de 1889 se torna uma república. Tá? E aí se expande essa República do Café com Leite. Os primeiros presidentes todos serão ou mineiros ou paulistas, porque em Minas Gerais tinha as fazendas de leite e São Paulo as grandes fazendas de café. Então tinha o voto cabresto, isso vai perguntar no trabalho, o voto cabresto era o voto onde os empregados, as pessoas que votavam, os poucos que votavam, porque mulher não votava, menor de 21 anos não votava, quem não tinha certa renda não podia votar, então eles controlavam os votos, os fazendeiros mandavam em quem votar, então era chamado voto cabresto, eles controlavam o voto, então sempre era eleito ou um mineiro ou um paulista, isso foi chamado de República do Café com Leite.
Lembra que em 1929 teve uma grande crise no mundo capitalista e os Estados Unidos entrou em crise. Aí o Brasil vai entrar nessa crise também, então os paulistas e os mineiros deixam o Brasil para ser governado por um gaúcho, que é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas entra como primeiro presidente que não é mineiro nem paulista, e faz uma série de mudanças em 1930 para acabar com a crise. O Brasil estava quebrado, o café não era mais vendido, então o que ele faz? Ele vai criar o INPS, né, com o Instituto de Previdência, então as pessoas vão contribuir durante 30 anos uma parte do seu salário e depois vão se aposentar quando não puderem mais trabalhar. Só que nesses primeiros 30 anos só entra dinheiro, então com esse dinheiro ele começa a fazer obras públicas, ele começa a gerar emprego, ele manda as mulheres votar, permite que as mulheres possam votar, ele reduz a jornada de trabalho de 12 para 8 horas, porque como faltava emprego, se ele reduzir a jornada de trabalho, ele podia empregar outras pessoas, não por bondade dele, porque era uma estratégia política naquele momento. Então, diminuindo de 12 para 8 horas, ele empregou muita gente também no Brasil. Depois, em 1937, quando a economia está estabilizada, querem que ele saia, os paulistas e os mineiros querem de volta o poder, e ele chama-se Estado Novo, a ditadura, que diz que é uma ditadura dele, porque ele diz, não, eu peguei na ruim, agora eu vou continuar governando o país. E aí ele continua fazendo, né, aumentou o salário mínimo 100%, criou a Petrobras, fez uma série de atividades que vão gerar crescimento do Brasil. E ele continua no governo, sai, mas volta depois eleito, até 1954, quando supostamente ele cometeu um suicídio. Isso ainda é muito controverso na história do Brasil. Aí entra JK, que vai construir Brasília, desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Ele é destituído, né, sai, entra o seu vice João Goulart, que estava na China comunista, naquela época da Guerra Fria, as brigas. Então, o golpe militar para que o Brasil não se tornasse também comunista como Cuba se tornou. Então, de 1964 a 85, censura, repressão, violência, perseguição política, fechamento do Congresso são características do militarismo. Isso vai até 85, então, quando tem a redemocratização, Tancredo Neves é eleito, ele morre antes de assumiu o seu vice José Sarney. Sarney não controlou a inflação, gerou muito desemprego, aí foi eleito Fernando Collor de Mello, um garotão lá, que confiscou a poupança, aumentou muito os juros para diminuir a inflação, mas enfim, se envolveu num processo de corrupção, e aí teve o primeiro impeachment no Brasil, ele foi destituído. Assumiu o seu vice, que era o Itamar Franco, só para terminar o mandato, aí é eleito em 2 mandatos por 8 anos o Fernando Henrique Cardoso, que fez o Plano Real e estabilizou a economia do Brasil. Depois de 4 tentativas, então, assumiu o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que fez uma política multipolar, se aproximou da China e da Rússia, fez programas sociais e foi reeleito. Depois dele foi a primeira mulher brasileira, a Dilma Rousseff, que não conseguiu manter o esquema de corrupção que o Lula tinha feito, foi aí meio que usada como bode expiatório e foi forçadamente tirada do poder. Assumiu Michel Temer, que era seu vice, também corrupto, governou só para fechar o mandato. E então, nessa eleição, entrou o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, que está atuando atualmente como presidente do Brasil. Essas são as dicas aí rapidinhas para o trabalho da Etapa 3. Um abraço a todos.